Olá, eu sou o professor Cleiton Botas e essa é uma aula de matemática. Na aula de hoje, nós vamos ver como comparar e ordenar números decimais. Mas você lembra o que são números decimais? São aqueles números que possuem vírgula. Então, agora vamos começar a nossa aula. Vamos lá! Bom, já que sabemos que os números decimais são aqueles que têm vírgula, vamos dar uma olhada em uma situação onde esses números vão aparecer. Camila e Daniel conversavam sobre quem é o mais alto. Camila falou: Eu sou mais alta, tenho 1,2 metros. E Daniel respondeu: Não, eu sou o mais alto, tenho 1,15 metros. Qual dos dois está certo? Bom, nós queremos descobrir qual desses dois números é o maior, 1,2 ou 1,15. Para isso, vamos olhar as casas desses números, uma a uma. Começamos com a parte inteira, que tem a casa da unidade. No primeiro número, a casa da unidade tem o algarismo 1. E no segundo número, a casa da unidade também tem o algarismo 1. Então, essa casa não nos ajuda a dizer qual dos números é o maior. Agora, nós vamos olhar para a parte decimal e começamos com a casa dos décimos. No primeiro número, o 1,2, a casa dos décimos tem o algarismo 2. Já no segundo número, 1,15, a casa dos décimos tem o algarismo 1. Assim, a gente observa que o primeiro número tem a casa dos décimos maior que a casa dos décimos do segundo número. Então, o número 1,2 será maior que o número 1,15. Assim, nós realizamos a operação de comparação de números decimais. E para realizar esse tipo de operação, nós usamos os sinais de comparação. Como já vimos, o maior que. Também temos o menor que e o igual a. No maior que, do lado esquerdo está o maior dos números e do lado direito está o menor, como, por exemplo, 7 maior que 4, ou então 10 maior que 2. Já no menor que, do lado esquerdo está o menor número e do lado direito o maior, como 4 menor que 7, ou 2 menor que 10. Já o igual a nós utilizamos quando temos dois números que são iguais. Por exemplo, 4 igual a 4, ou 7 igual a 7. Bom, agora vamos voltar para o nosso exemplo. Eu sou mais alta, tenho 1,2 metros. Não, eu sou mais alto, tenho 1,15 metros. A gente entende por que André errou. Na verdade, o número que representa a altura dele, 1,15, pode ser lido como 1 inteiro e 15 centésimos. Já o número que representa a altura da Camila, 1,2, só tem a casa dos décimos. Então, se quisermos comparar esses números, para entender por que o 1,2 é maior, nós completamos com uma casa decimal. Agora, ambos os números têm casa dos centésimos, e nós podemos ler assim: 1,20 centésimos e 1,15 centésimos. E como 20 centésimos é maior do que 15 centésimos, nós temos que 1,2 é maior que 1,15. Ou seja, Camila é a mais alta que Daniel. Agora, vamos ver alguns exemplos. Vamos comparar os números 0,25 e 2,25. Iniciamos a comparação pela parte inteira. E na casa das unidades, nós temos 0 no primeiro número e 2 no segundo. Aqui a gente observa que 0 é menor do que 2. Então, o número 0,25 vai ser menor que o número 2,25. Nesse caso, bastou observar a casa das unidades. Já no próximo exemplo, não. A gente vai precisar olhar também para a parte decimal. Vamos lá! 3,29 e 3,24. Na parte inteira, nós temos 3 em ambos os números, então, por enquanto, estão iguais. Já na casa dos décimos, nós temos 2 no primeiro
e 2 no segundo número, ou seja, também possuem casa dos décimos iguais. Já na casa dos centésimos, nós temos 9 no primeiro número e 4 no segundo número. Aqui, como o 9 é maior que o 4, então o número 3,29 vai ser maior que o número 3,24, certo? Agora, mais um exemplo. Vamos comparar os números 42,146 e 42,14. Bom, nós temos que na parte inteira temos 4 na casa das dezenas em ambos os números e 2 na casa das unidades também nos dois números. Agora, a parte decimal. Na casa dos décimos, temos igualdade, 1. Na casa dos centésimos, temos 4 no primeiro e 4 no segundo número. Então, vamos olhar finalmente para a casa dos milésimos. No primeiro número, nós temos o algarismo 6, e o segundo número não tem casa dos milésimos. Aqui, nós lembramos que, como esse número não possui algarismo, na casa dos milésimos, nós podemos completar com um zero, pois o zero à direita de um número decimal não possui valor posicional, ou seja, nós não alteramos o número. E como 6 é maior que o zero, o número 42,146 é maior que o número 42,14, ou 42,140, que é o mesmo número. Agora vamos ver uma outra situação. Vamos fazer a ordenação de números decimais. Começamos com uma situação. Paula precisa descrever os números em ordem crescente. O número 1,14, 1,04 e também o número 1,1. Mas Paula sabe, na ordem crescente, o primeiro número é o menor. Então, nós precisamos descobrir, entre esses três números, qual é o menor. Observamos que a parte inteira dos três números é a mesma. Só temos o algarismo 1 na casa das unidades. Então, vamos observar a casa dos décimos. No primeiro número, nós temos 1. No segundo, temos um 0. E no terceiro, temos um 1. Ou seja, o 1,04 tem a casa menor que os outros dois. Então, ele vai ser o menor desses três números. Representamos ele e um sinal de menor que. Em seguida, vamos descobrir quem é o segundo menor número. Para isso, vamos precisar olhar a casa dos centésimos. No 1,14, a casa dos centésimos é 4. E no 1,1, a casa dos centésimos não tem algarismo, o que quer dizer que é um algarismo zero, como nós já vimos. Assim, o zero é menor que o 4. Então, o 1,1 é o próximo número na ordem crescente. E o último número, o maior deles, é o 1,14. Assim, nós temos a ordem crescente que a Paula precisava. Legal, não é mesmo? Agora, vamos ver uma outra forma de comparar os números, que é através da reta numérica. Vamos começar com um exemplo. Qual dos números é o maior? 3,2, 3,7 ou 3? Vamos representar esses três números na reta numérica. Nós lembramos que a reta numérica ela possui todos os números inteiros, como o 0, 1, o 2, o 3, o 4 e assim por diante. Além disso, na reta numérica, o número que está à esquerda é o menor, e o que está à direita é sempre o maior. Então, agora, vamos representar esses três números. Mas esses três números estão todos entre o 3 e o 4. Então, nós vamos pegar essa partezinha da reta e aumentar ela. E, em seguida, nós vamos dividir em 10 partes iguais, ou seja, dividir em décimos. Assim, nós temos o 3,1, 3,2 e assim por diante, todos eles na nossa reta numérica. Bom, agora ficou fácil. Nós podemos representar o 3,2 bem aqui. Já o próximo, que é o 3,7, está aqui, nessa seta roxa. E, finalmente, temos o 3, que podemos representar aqui, bem em cima do 3, que é um número inteiro.
Agora, nós vamos usar o fato de que os números crescem para a direita na reta numérica para ordenar os números, escrever eles em ordem crescente. Começamos com o menor, que é o 3, está mais à esquerda. Em seguida, temos o 3,2 e, finalmente, o 3,7, que é o maior desses três números, como nós queríamos. Vamos ver mais uma situação. Agora, vamos ajudar Paula a localizar o número 1,6 na reta numérica. A menina sabe que pode ler esse número como 1 inteiro e 6 décimos, o que quer dizer que nós temos 1 inteiro completo e um segundo inteiro, que foi dividido em 10 partes iguais, ou seja, em décimos. E dessas 10 partes iguais foram tomadas apenas 6, ou seja, 6 décimos. Assim, nós podemos escrever a parte inteira como 1 e a parte decimal desse número, os 6 décimos, na forma fracionária, 6 sobre 10. Assim, nós juntamos a parte inteira com a parte decimal na forma fracionária para escrever esse número na forma de número misto. E nós vamos utilizar isso para representar esse número na reta numérica. Começamos com a nossa reta numérica. E sabemos que o 1 da parte inteira representa uma unidade para a direita a partir do zero. Já para os 6 décimos, nós pegamos um intervalo entre 1 e 2 e dividimos em 10 partes iguais, ou seja, dividimos em décimos. Assim, nós temos a divisão em 10 partes iguais e tomamos o espaço que representa 6 dessas partes. E, finalmente, podemos marcar o número 1 inteiro e 6 décimos bem aqui. É um número que está 1 inteiro e mais 6 décimos à direita do zero. Legal, não é mesmo? Bom, nós vimos muitas coisas na aula de hoje. Vimos como comparar dois números decimais, dizendo qual é o maior e qual é o menor, olhando para cada uma das casas decimais. Também vimos como colocar esses números em ordem. Para a aula de hoje, era só isso. Eu espero todos vocês na próxima. Tchau, tchau e até lá!